É quinta-feira, gente. Isso aí, dezembro começou, quintou e nas quintas-feiras. Todo mundo já sabe, todo mundo fica esperando mais ou menos neste horário aqui, né, para que esse quadro que a gente gosta muito e que traz visões importantes. Vem junto. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. É ela. Bom dia, Márcia. Tudo bem com você? Tudo. Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo maravilha. Márcia, hoje a proposta aqui no quadro Não Pira Versão para o Rádio é a gente poder esmiuçar um pouquinho melhor essa espécie de, entre aspas, retrospectiva da vida da gente, né? Daqui um pouquinho a gente vai viver as retrospectivas do ano, em noticiários, em programas especiais, na internet, os fatos que marcaram. Mas se a gente parar para pensar, a nossa vida também é assim, né? Teve situações, momentos, experiências, jeito de pensar, comportamentos, decisões que tomamos que nos fizeram chegar até aqui. Chegamos aqui, pronto. Bem ou mal, estamos aqui. O que a gente pode fazer é olhar como um retrovisor para aquilo que aconteceu na nossa vida e refletir. Podia ter feito melhor? Podia ter feito diferente. Também, Márcia, reconhecer as coisas boas que fizemos. Não é só olhar para trás e, nossa, deu, né? Podia ter feito, né, Aham. tudo podia ser melhor. Não, tem coisas que a gente até se superou, né? Tem coisas que a gente precisa dar um tapinha na gente mesmo e assim, parabéns, Beverly. Parabéns, Márcia. Não é mesmo? Então, o teu É olhar isso de aí. psicanalista sobre essa nossa retrospectiva, levando em conta isso que eu acabei de mencionar, tudo. Olha, eu acho que eu acho esse rito de passagem que a gente tem, né, de um ano para outro, que tecnicamente não tem nenhuma diferença, é um dia após o outro, mas o simbólico disso, esse rito que a gente faz de um ano para outro, ele serve exatamente para isso que tu trouxe, para a gente fazer uma retrospectiva. E aqui, Beverly, a gente vai falar de duas coisas que eu acho que são importantes, que são as nossas emoções e o nosso bolso, né, que andam sempre juntos. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, olhar o que funcionou, olhar o que a gente tem que deixar para trás, e aí já começa aí a primeira dica, né? Revise o seu ano com honestidade e gentileza, né? Então, o que que funcionou? De preferência, é legal escrever, porque quando a gente escreve, a gente concretiza, a gente tira da mente, a gente elabora, porque para escrever a gente precisa pensar, elaborar, e não no celular de preferência, papel e caneta, que ainda funciona e bastante, né? Então, escreve o que funcionou, escreve o que você achou que ficou pesado demais e aquilo que não quer repetir em 2026. Então, esse já é o primeiro passo para a gente começar a se organizar emocionalmente. Em relação aos números, faz a mesma coisa, principalmente pensando já na entrada de 2026. Quais são os gastos que a gente vai ter ali em 2026? IPTU, IPVA, material escolar, enfim, para que a gente tenha um direcionamento, né, que é super importante. Separa um valor, mesmo que seja pequeno, daqui agora de dezembro até janeiro, para que aquele susto do início do ano, que a gente sabe que vai ter, mas a gente sempre se assusta, seja bem menor, né? Então, já é uma dica emocional, já é uma dica financeira, e já aproveitando, pegando o gancho aí da dica financeira, separa o que é essencial e o que é luxo. A gente chama isso de pacote de sustentação e pacote de luxo, ou seja, a sustentação é aquilo que eu não fujo, eu tenho que comprar um shampoo, um sabonete, um creme, um amaciante para casa, mas isso eu posso pegar o mais barato. Quando eu entro e começo a escolher marca, significa que eu estou no pacote de luxo. Então, eu vou escolher uma marca de um creme melhor, um amaciante mais bacana,
né, coisas que custam um pouco mais, mas não pode ser tudo que custe um pouco mais. Então a gente faz essa separação aí. Aqui eu posso pegar um mais baratinho, aqui eu vou ter que pegar um mais caro e tá tudo bem. Eu acho que para início, para a gente começar a se organizar mentalmente, são aí as 3 primeiras dicas, Beverly. Gostei, Márcia. E também pensar um pouquinho, queria te ouvir sobre essa questão dos nossos comportamentos, né? Porque aqui você falou de forma prática, né? O que que a gente pode fazer de forma prática. Mas a gente às vezes não se dá conta, e essa época é uma época, Márcia, de muitos estímulos. As lojas estão bonitas, todo mundo tá fraterno, a gente quer fechar o ano com chave de ouro, e a gente acaba se como é que eu vou dizer? Meio que se entrando numa onda coletiva de ansiedade, parece que para compensar essa ansiedade a gente tem que comprar alguma coisa, e aí fica aquela ideia assim: "Vou me dar um presentinho, o ano foi difícil", sim, tem sido anos muito difíceis, e a gente às vezes fica com essa ideia: "Vou me dar um presentinho, eu mereço, eu posso, as coisas não foram tão boas", então aprender a suportar os momentos difíceis, porque eles virão, né, Márcia? E o que a gente tem visto é que eles são mais comuns do que a gente gostaria, né? Uhum. Não, com certeza é uma época que tanto é boa para essa isso que tu traz, né, essa beleza, essa fraternidade, essa confraternização, quanto é uma época em que nós temos também muitos adoecimentos, né, vamos colocar entre aspas aí, psíquicos, porque aquilo que vinha sendo tolerado, talvez de uma forma não tão eficaz nas pessoas, uma frustração, uma ansiedade, agora isso também fica mais intensificado. Então é fundamental ter essa gestão, né, emocional aí. Eu sugiro o seguinte, que a gente trabalhe com o MVE, que é uma coisa, né, dentro do marketing ou dentro das finanças ou dos planejamentos, a gente tem os MVPs, enfim, MVE, que é o quê? Mínimo viável emocional. De novo, mínimo viável emocional. O que que é isso? Quais são os limites que eu preciso dar para mim e para os outros, que eu passei o ano cedendo aqui, cedendo ali? Eu preciso olhar para isso, para que eu estabeleça algo que me proteja, tá? Outra questão, que eu vou para o ano que vem, ou mesmo para esse ano, agora nesse final de ano, são comemorações infindáveis. O que eu posso recusar gentilmente? O que eu posso recusar de uma forma educada, mas não me obrigar a fazer? Eu acho que esse é o ponto principal, é uma proteção emocional. Então, qual é o mínimo que eu preciso? O que eu vou deixar de lado? Mas, Beverly, isso começa dentro da gente. As pessoas estão também, de alguma forma, não só buscando essa satisfação, como tu colocou nas compras, como não sendo generosas consigo. Então, o que que é que eu mereço? Eu mereço, quando acordar, olhar para mim e dizer: nossa, mais um dia, cheguei até aqui, parabéns porque eu consegui vencer mais um ano, que bom que eu consegui evoluir no meu trabalho, que bacana que eu consegui ficar melhor na minha vida pessoal. Ah, Márcia, mas isso não vale porque eu não estou conseguindo fazer isso. Bom, não está conseguindo, mas pode tentar, né? Pelo menos está enxergando aonde tem problemas. Então, ter essa generosidade consigo mesmo, ter essa gratidão e perceber que a gente consegue evoluir um pouquinho, sabe? Não é coisa complicada. Por exemplo, Beverly, e ouvintes aí, né? Sabe aquela vontade que a gente tem, às vezes, de dizer uma verdade para a pessoa na hora que a gente está com raiva e a gente se cala e a gente não fala, porque a raiva é uma péssima conselheira? Quando você conseguir fazer isso, de parar um momento, pensar antes de falar e evitar uma situação conflituosa muito maior, nossa, é isso que você merece. E comemorar isso é fundamental. Então, eu acho que são essas generosidades afetivas conosco que é o primeiro grande passo. Que bacana essas dicas, Márcia. Para fechar o quadro de hoje, a gente abordou aqui as suas dicas práticas para começar, algumas que são um pouco mais sutis que eu sugeri, mas agora, obviamente, tu tens um fechamento, né? Então, quero te proporcionar esse momento para ele. Ótimo, vamos lá. Primeiro, e o grande?
não pira, né, é a primeira grande questão. Calma, não posso comprar um presente caro. Compra dá um presente afetivo, mostra para a pessoa que tu te importa com ela, sugere, compartilhar, fazer um passeio em parque, coisas fáceis, coisas afetivas e baratas. Cria um micro hábito, isso é bem importante. Então, por exemplo, eu cheguei no fim do ano, estou com as minhas contas todas atrapalhadas. Então, começa, uma vez por dia eu anoto um pequeno gasto. E aí eu vou criando lentamente um hábito de planejamento, sem culpa. Segundo, respira, eh, pensa um pouco antes de simplesmente entrar no automático e comprar, porque essa dopamina barata da compra, ela não se sustenta nem no bolso e nem para o nosso bem-estar. Depois, qual é um outro hábito pequeno que eu posso ter? Estabelece uma pequena meta. Aí as pessoas querem, nossa, eu vou super guardar R$ 1.000 por mês. Não, guarda 10 por mês, todos os meses. Isso criou o teu grande hábito. E tenta tornar um final de ano aí um pouco mais leve, com alternativas que sejam de afeto de verdade, porque Natal, o que é o Natal? Natal não é sair comprando em loja. Natal é uma comemoração religiosa que traz aí uma questão de nascimento, de esperança, de boas novas. Então é isso que a gente tem que estar atento. Qual é o propósito genuíno? E a compra faz parte desde que isso não vire, não deixe aí o Papai Noel de ressaca, né? Doido depois, porque vai ter que pagar aquilo que nem podia comprar. Bacana. Se não puder viajar também, viaja num livro, né? Viaja aqui fazendo uma caminhada no parque. A gente precisa normalizar o viver com menos, né? Porque tem muita gente, Márcia, que tem a lógica do eu preciso ganhar mais. E não tá errado necessariamente. Mas, às vezes, não tem dinheiro que chega para quem não sabe gastar. Então, também precisa. Nossa, ótima, que frase! Nossa, desculpa te interromper, mas amei essa frase. Não tem dinheiro que chega para quem não sabe gastar. Perfeita, Berta. É isso aí. Gostei. Desculpa te Não, não, interromper, não mas me não dava interrompeu. para. Não me interrompeu, era isso, né? A gente precisa aprender a viver com um valor que caiba dentro da tua realidade, ou seja, aprender a gastar, aprender a comprar, porque aí sim, aí tem muita gente que a gente conhece, inclusive, né, Márcia, que vive com tão pouquinho e vive muito bem, com qualidade. Então não é sobre o quanto se ganha, mas o como se gasta, né? Maravilhosa, muito bom. Espero que os ouvintes aí, né, mandem perguntas para a gente continuar com essa pauta, mas que não pirem, porque final de ano é um momento que as pessoas realmente adoecem por se exigir aquilo que não faz sentido. Eu já tenho uma pergunta aqui que fica para a semana que vem. O Carlos, ele mandou aqui, enquanto a gente estava conversando, uma sugestão, Márcia, que ele gostaria de te ouvir sobre como se organizar para não gastar muito, assim, ser um pouco mais equilibrado com as emoções e com o dinheiro nas viagens de férias. Ele disse que todos os anos ele reserva um dinheiro para as férias e sempre extrapola, não só por ele, mas por quem vai junto. E aí ele queria algumas dicas assim sobre a questão do emocional e a questão também de dicas práticas. Achei ótimo o tema, pode ser, Márcia? Tá fechado, Carlos. Volta semana que vem, outros ouvintes venham para cá, que juntos a gente vai para esse movimento de ter uma saúde mental e financeira melhor. Perfeito, não voltar com a das férias com a mala cheia de dívidas. Bom, né? Márcia, um abraço para Não, você. vocês também, obrigada, até a próxima. Até a próxima. Este foi o quadro Não Pira. Não pira. Versão